Desde já quero dar-vos os bons dias e agradecer o convite para estar aqui nas comemorações dos 10 anos de Biologia no ISA. Bom, para quem não me conhece, há muitos que não me conhecem, eu sou a Raquel Santos, tirei aqui a licenciatura em Biologia. Enquanto cá estive, fiz parte do NUBISA, foi no meu segundo ano, em que fui secretária. E no segundo ano, vice-presidente. Depois de tirar aqui a licenciatura, fui para tirar o mestrado no Instituto Superior Técnico, o mestrado em Biotecnologia. O meu percurso académico não foi todo seguidinho, ou seja, eu não fiz logo a licenciatura e fui para o mestrado. Eu tirei aqui a licenciatura, deu-me os alicerces para eu conseguir vingar lá fora, e desde já estou muito agradecida a esta casa por isso. É como disseram, muitas vezes somos abordados e acham que nós não conseguimos fazer alguma coisa, mas a verdade é que nós conseguimos fazer muito mais daquilo que esperam de nós. E muitas vezes estão sempre a tentar deitar-nos abaixo, entre aspas, porque acham que nós não somos capazes, mas não, nós somos capazes daquilo e de muito mais. Eu decidi tirar um ano, é o que eu chamo Gap Year aqui, e fui para a Universidade Católica de Leuven. Aí, com a orientação do professor Wim, desenvolvemos um trabalho de cromatografia para purificar açúcares. Desse trabalho foi possível termos um artigo, do qual é o meu primeiro artigo, fiquei muito contente, óbvio, em qual eu sou a primeira autora. Depois, sim, decidi ir tirar biotecnologia no técnico, fiz aí a minha tese, com a orientação da doutora Ana Azevedo. A tese esta foi também sobre um trabalho em cromatografia, neste caso é o trabalho que eu vos vou aqui apresentar mais à frente, não é tanto para purificar açúcares, mas sim biomoléculas, anticorpos. Aqui foi possível ter uma apresentação em póster numa conferência internacional, o que para mim era imenso. Entretanto, foi-me dada a oportunidade de eu ficar lá a ter uma bolsa de investigação como mestre. E aí sim, saíram imensas coisas. Foi possível ter outro artigo, intervenções internacionais e nacionais e pósteres também em diversas conferências. Pronto. Agora sobre este último artigo que eu vos vou falar. Tem um grande nome, isto traduzido para português é ácido fenilburónico como ligando multimodal para a captura de anticorpos monoclonais, e o que nós fizemos foi desenvolver e otimizar um passo de lavagem. Primeiro quero começar por vos explicar qual é o objetivo deste trabalho. Os anticorpos monoclonais, não sei se sabem, mas são usados em diversas áreas da saúde. Podem controlar doenças oncológicas como autoimunes. No entanto, são muito dispendiosas para quem as compra e, obviamente, para quem as produz. O que nós tentámos aqui foi utilizar um novo método para capturar esses anticorpos do meio onde eles estão, com um ligando que é o fenilbronato, por método de cromatografia, e foi feito de forma direta, ou seja, nós temos o nosso meio de cultura com o nosso anticorpo e queríamos diretamente colocá-lo na coluna cromatográfica e sair o nosso anticorpo puro. Falando só um bocadinho, não sei se, como é uma audiência bastante vasta, quero só dar aqui um pequeno background. Temos aqui a estrutura de um anticorpo monoclonal, neste caso eu vou-me focar na hemoglobina G, o IgG. Temos aqui o domínio Fab, onde temos a região variável, é a região à qual o anticorpo vai reconhecer outra molécula, e temos aqui a região FC, apenas composta por zonas constantes, por regiões constantes, a qual é muito importante, pois é nesta zona que atualmente se foca a cromatografia para purificar anticorpos. Eu mais à frente explicarei, só para vos dar já a atenção. Ok, vamos lá então o que é cromatografia. Nós temos aqui a nossa coluna, em que temos resina, que é o nosso suporte sólido, onde temos acoplado um ligando. Este ligando pode ser sintético, pode ser biológico, pode ser de diversas naturezas. O que nós vamos fazer é adicionar a nossa amostra, o nosso meio de cultura, por exemplo, em que temos a nossa molécula-alvo, que é aqui este Y, e várias outras impurezas que não nos interessam. O que vai acontecer é, o nosso anticorpo vai ligar, mas também outras proteínas que não nos interessam. O que nós fazemos posteriormente é desligar essas proteínas e removê-las da nossa coluna. Posteriormente fazemos a eluição do nosso anticorpo, neste caso a molécula-alvo. Como é que atualmente é feita a purificação de anticorpos? Nós temos a nossa cultura celular, já está bastante definida este passo, nós chamamos os passos de upstream. Fazemos uma clarificação para removermos as células que estão no meio, porque não nos interessa
Por outro, interessa-nos, mas é para continuarem a produzir a nossa molécula. E fazemos um passo de captura. Este é o primeiro passo do processo downstream. E é o mais importante, porque é aqui que nós vamos capturar a maioria do nosso anticorpo e lixiviar todas as outras impurezas que não nos interessam. Posteriormente, temos uns passos de polishing, que é para polir a nossa amostra purificada, removemos os vírus e, no final, concentramos. Como podem reparar, o capture está aqui no centro. É neste passo que nós nos vamos focar. Atualmente, o passo de capture, como podem ver aqui, custa 25% do custo total da produção e purificação de anticorpos. Daí ser necessário, o mais breve possível, revertermos isto, porque é atualmente o bottleneck, tanto ao nível de massificação da purificação, como também ao nível de custos monetários da purificação de anticorpos. Como é que é feito atualmente? Pois, é com a proteína A. A proteína A é um ligando biológico. Está na membrana celular de Staphylococcus aureus. Nós temos de remover a proteína A, produzi-la, cloná-la e produzir em E. coli, depois purificar essa proteína A e posteriormente ligá-la a uma resina e só depois é que podemos utilizar na purificação dos nossos anticorpos. Todo este processo é muito dispendioso e depois chegamos ao final e só podemos usar 200 vezes. Ou seja, tivemos imenso trabalho, tivemos a gastar imenso dinheiro e só vai dar para purificarmos 200 vezes anticorpos. Para além disso, a proteína A, o nosso anticorpo vai se ligar à proteína A pela região constante, como eu falei há bocado, daí ser um processo que pode ser usado para diversos tipos de anticorpos, daí ser muito bom e continuar a ser usado, apesar de todos os drawbacks, todas as desvantagens. Quando ele se liga, ele depois vai ter de se desligar. Esse desligar é feito por adicionar um tampão muito ácido. Esta acidificação do meio faz mal tanto à nossa proteína, que pode agregar e deixar de ter qualquer função, mas também à proteína A, neste caso ao nosso ligando, que pode perder também, ou que vai perdendo a função. Comparando a proteína A e o ácido fenilbrónico, que é o que eu estive a estudar, normalmente a proteína A é só usada para purificar IgGs. O seu esquema de diluição é pela redução do pH. O ácido fenilbrónico já é utilizado para a purificação de glicoproteínas, açúcares, DNA e também poderá vir a ser de anticorpos, porque estas também são glicoproteínas, são proteínas glicosiladas. E neste caso, a eluição é feita de forma química, ou seja, vamos pôr agentes, normalmente são açúcares, que vão competir pelo espaço do nosso anticorpo e vão eluir o nosso anticorpo e vão lá ficar os açúcares ligados. Pronto, isto assusta um bocado esta imagem, isto é o ácido fenilbrónico, pronto. O pKa, quando o pKa é assim, ao pKa do, desculpem, é habitual a falar em inglês, peço desculpa. O pKa está intimamente relacionado com o pH. Quando o pH é igual a 8.8, que é o pKa deste bicho enorme, temos ambas as formas, a trigonal e a tetraédrica, 50% de uma, 50% de outra. Quando o pH está abaixo do pKa, temos prioritariamente ou maioritariamente a forma trigonal, enquanto que se verificarmos o oposto em relação ao pH, temos a tetraédrica. Durante este estudo, nós vamos utilizar um pH mais possível próximo do fisiológico, 7.5. Isto porque é o pH a que o meio de cultura normalmente se encontra, uma média. Vamos estar a trabalhar maioritariamente nesta conformação. Ou seja, como podem ver, podemos ter pontos de hidrogênio, charge transfer, interações de charge transfer, como por exemplo Lewis bases, como bases de Lewis, desculpem, como são por exemplo aminas. Eu peço desculpa por o inglês e o português, mas... e também temos aqui interações hidrofóbicas. Bem, vamos passar à parte interessante. Então, nós começámos aquele esquema, absorvemos e eluímos o nosso anticorpo. Aqui estamos a ver todas as proteínas que saíram e não interagiram de forma nenhuma com a nossa resina. Enquanto que aqui, no segundo pico, podemos ver o nosso anticorpo. Nós pensávamos maioritariamente. No entanto, se verificarmos aqui, tivemos um rendimento bastante elevado, foi bom rendimento. No entanto, a pureza foi bastante baixa. Ou seja, uma estratégia de adsorção e eluição usando o fenilbronato para purificar anticorpos não funciona, porque temos uma pureza bastante baixa.
Vamos então arranjar outra estratégia. Temos aqui alguns compostos de diol, destribitol, dimanitol, temos também a glucose ou o tris. Fomos conjugar diferentes concentrações dos nossos competidores para ver se conseguíamos, de alguma maneira, entre a adsorção e a eluição, fazer uma lavagem de todas aquelas proteínas que interagiam e que não nos interessam, de maneira a aumentarmos a pureza do nosso anticorpo. De todas estas, a melhor, pronto, foi a segunda, vou só mostrar os melhores resultados. E pronto, aqui já temos um cromatograma diferente, todas as proteínas que não interagiram, aquelas que interagiram, mas que nós conseguimos remover adicionando este tampão de lavagem, e aqui o nosso anticorpo. Como podem ver, o rendimento manteve-se bastante elevado e a pureza aumentou imenso. Daí termos conseguido realmente utilizar uma estratégia de adsorção, lavagem e eluição, usando fenilbronato para purificarmos anticorpos. No entanto, se verificarem, a eluição é feita com 1,5 molar de tris. Esta é uma concentração muito elevada deste sal, o que vai fazer com que o nosso anticorpo também possa perder a sua atividade. Isto foi feito através de estudos de atividade comparativamente com o nosso extrato puro por proteína A e o nosso extrato purificado por fenilbronato. O que nós fizemos então foi tentar desenvolver um novo tampão de eluição. Mais uma vez, temos aqui o sorbitol, que foi o que teve melhores resultados, nem usámos outro competidor, o tris apenas para fazer tampão e adicionámos também sal, porque uma das interações que poderia estar a ocorrer era interações eletrostáticas. E pronto, escolhendo o terceiro, o último de todos, conseguimos ter um rendimento elevado e uma pureza também elevada. Fazendo os mesmos testes para ver se a atividade se mantinha pelo menos comparável com a purificação com proteína A, que é o nosso standard hoje em dia, verificámos que realmente se mantinha e pronto, foi ótimo para nós, porque conseguimos desenvolver um novo processo, otimizámos e desenvolvemos um novo passo, que foi o de lavagem, e mantivemos os mesmos padrões com a proteína A. Só por curiosidade, nós fizemos isto com dois tipos de anticorpos, o anti-IL-8 e o anti-HCV, anti-vírus da hepatite C. Este aqui foi-nos dado por uma empresa, o outro foi produzido por nós. Este aqui foi-nos fornecido por uma empresa com a qual tínhamos uma colaboração. E o que nós verificámos é que tínhamos um rendimento relativamente mais baixo. Se vocês verificarem aqui, nesta linha 3, que é o nosso passo de lavagem, temos perda de anticorpo. Ele está aqui partido porque foi reduzido. Então aparece em 2. E nós ficámos muito a cismar, mas porquê é que com um dá, com o outro não dá? Fizemos uma focagem isoelétrica, que era para ver onde é que se encontrava o nosso anticorpo, porque isto poderia ter sido alguma coisa, por exemplo, o shear stress na coluna, e isso aí poderia estar a influenciar e poderíamos estar a perder anticorpo. Então fomos fazer uma focagem isoelétrica e o que nós reparámos esta aqui é a nossa amostra inicial, é que nós temos 4 isoformas do mesmo anticorpo. Ou seja, nós com proteína A conseguimos purificar as 4, mas é sempre as 4, não dá para diferenciar a 1 da 2, da 3 e da 4. Aqui, o que nos foi possível verificar é que conseguimos, com este método, isolar isoformas, o que é bastante favorável, porque há isoformas que têm mais atividade do que outras, umas que nos interessam para determinada doença, outras que nos interessam para outra, e com o fenilbronato, isto depois são estudos que ainda não foram feitos, o que nós podemos fazer é, em vez de termos apenas degraus, ou seja, absorvemos, lavamos, eluímos, é termos entre a lavagem e a eluição em gradiente, fazemos um gradiente com o nosso tampão e pode ser, isto é tudo teórico, que as isoformas vão saindo ao longo do nosso processo de cromatografia. E sim, seria excelente, mas ainda não houve a oportunidade de fazer. Pronto, umas pequenas conclusões só para somar tudo. As purificações foram feitas a 7.5, ao contrário, pH 7.5, desculpa, ao contrário da proteína A, em que nós temos baixado drasticamente o pH. Podemos observar interações de pontos de hidrogênio e eletrostáticas. Conseguimos implementar o passo de lavagem com sucesso. Ainda conseguimos, para mais, substituir 1,5 molar de tris por um tampão menos abrasivo e conseguimos isolar uma isoforma, o que para nós foi fantástico. Muito obrigado pela vossa atenção e obrigado por terem vindo. Obrigada.